envolvidos nessa maravilhosa exortação de luz que temos carinhosamente recebido aqui em nome da mesa diretora. Nós saudamos a todos com mais profunda gratidão pelo momento, pelo reencontro aos encarnados e desencarnados. Nós vamos tratar hoje, nesta noite, sobre um tema bem interessante, como lembrou aqui nosso querido Leones, falando sobre o Evangelho do homem penitente. Nessa tônica, nós trataremos do suporte que o Evangelho nos dará e nos dá ao longo das nossas vidas, referentemente às adversidades, às oscilações comportamentais, às pressões e injunções do meio onde vivemos, e que muitas vezes nós carecemos de um apoio, seja ele didático, seja ele físico, seja qual seja esse apoio. E o Evangelho é o Cristo que nos é fornecido para ficar, como disse mesmo ele, de forma literária para todo sempre. No Evangelho de Mateus, no capítulo 17, versículo 14 a 20, nós encontramos a narração do evangelista. Um homem era seguido por uma multidão de pessoas. E certo momento, de joelho lançou-se-lhe um homem e o conjurava dizendo: Mestre, cura o meu filho que é lunático. Ora ele está no fogo, ora ele está na água. Apresentei-o aos teus discípulos e eles não puderam curar. E este homem, Jesus, disse: Traz-me aqui este menino. E o homem trouxe o menino ao Senhor. E narra Mateus que Jesus, tendo ameaçado o demônio, este saiu da criança que de pronto ficou são. E os discípulos vieram ter com o Senhor. Mestre, disseram eles, por que nós outros não podemos curar este menino? E Jesus disse-lhes: por causa da vossa incredulidade. Pois digo-vos em verdade que se tivesseis a fé de um tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daqui para ali, e nada vos seria impossível. E digo-vos mais, para espíritos como aquele, só jejum e oração. Daí, nós subtraímos da riqueza poética e pedagógica da mensagem do mestre uma palavra para as nossas apreciações: jejum. O jejum convencionou-se, devido à cultura bem distinta religiosa do mundo, a ser utilizado nas datas sacras, sejam elas seguindo a orientação católica, sejam elas no adventismo, judaísmo e por aí vai. No catolicismo nós encontramos o jejum em datas onde nós não podemos ou não devemos comer a carne, em referência ao Senhor. No adventismo, aos sábados, que é dedicado o dia de sábado à oração, ao descanso ou à prática da caridade. E no judaísmo, por assim dizer, também. Mas o jejum que o mestre recomenda é nada mais, nada menos aquilo que se convencionou falar ou chamar no espiritismo de vigilância. Eu acredito que todos aqui já tenham ouvido falar: orai e vigiai. Na transliteração do aramaico para o português e para as outras diversas línguas, o jejum ganhou uma conotação de vigilância. O mestre quer que nós, indubitavelmente, meditemos acerca da vigilância diariamente, não só em dias específicos.
Os dias específicos são importantes, mas o Senhor recomenda que para se tratar com algo aparentemente antagônico às forças do bem, é importante nós estarmos preparados em vigília. Quando ele recomendou para espíritos como aqueles, no plural, só jejum e oração. Todos os dias de nossas vidas nós nos deparamos com diversos momentos de meditações nas mais amplas áreas do saber, e nós muitas vezes não nos preparamos para elas. A vida nos convida a todos os instantes a essas meditações, e muitas vezes elas se apresentam para nós através das adversidades. E é aí que o homem, não estando vigilante e preparado, ele queda. E quedando, ele mais cedo ou mais tarde precisa repensar suas ações. E o repensar das suas ações, na tradução, seria uma forma de se auto-penitenciar para se reajustar. Mas de todo sempre o homem necessitou passar por todos esses processos. São processos de aprendizado. Lembramos, como nos ensina a Gênese, no capítulo 11, a Gênese do Pentateuco kardeciano, da união do princípio material ao princípio espiritual surgiu o princípio inteligente. E esse princípio inteligente, nesse resumo didático, vem passando por diversas fases de aproveitamentos, treinamentos em sua evolução. Desde o mineral, na inconsciência, ao vegetal, no pré-instinto, depois ao animal, na pré-consciência e na consciência nominal. Esse princípio inteligente tem evoluído, mas ele estagia em um momento, por nos carecer de um determinado vocábulo mais apropriado, nós costumamos chamar de sofrimento. E esse sofrimento é um estágio de treinamento imprescindível à evolução desse princípio inteligente. Nós, quando falamos em treinamentos, observamos que o homem se constrói a partir de experiências, sejam elas exitosas ou não. Desde a terna idade, é no errar que nós começamos a distinguir o certo do errado. Então assim é a evolução do pensamento, a evolução da consciência, a evolução dos princípios elementares do universo. Precisam passar por treinamentos, para que possa ele entender que agora o caminho da retidão é o correto. Observemos, numa linguagem simples, que se nós nos distanciamos dos princípios, nós vamos tendo condição, é uma lei física, de observar num átimo de visão a circunferência ao seu redor. Como é que se processa isso? Se visionarmos ou visualizarmos um ponto fixo, a partir do momento que vamos nos distanciando dele, vamos tendo uma amplificação de visão, diametralmente. E assim é a evolução. A partir do momento que nos distanciamos, vamos tendo condições de observar mais a origem das coisas. Hoje já temos condições de entender um pouquinho mais sobre a origem das coisas. Graças ao Espiritismo, nós podemos dizer que, mesmo que de forma genérica, a justiça divina, ela está em atividade constante em nossas vidas. Porque antes nós só ficávamos procurando saber o porquê disso, o porquê daquilo, porque eu sofro assim, porque fulano sofre, porque isso e porque aquilo. E hoje, graças à doutrina espírita, nós já conseguimos palpitar. Nós já conseguimos trocar algumas ideias, sugerir. Como diz Graciliano Ramos, ou melhor, Guimarães Rosa, grande poeta, eu posso não saber de tudo, mas eu já desconfio de muita coisa. Então nós precisamos começar a desconfiar das coisas. Será que isso é assim? Será que é por causa disso? Porque o homem começa a se construir a partir de suas observações, das mais simples às mais complexas. E se nós vivemos em constante treinamento, é imprescindível que esses treinamentos sejam precedidos sempre da vigília.
da disciplina, como recomendou Emmanuel a Chico Xavier no seu início de mediunato, para que possa ele apreender de forma lúcida todos os processos dos quais ele está inserido. E é assim que nós vamos começando a dedilhar a canção da evolução, a sentir as suas notas tocando nossos corações. Porque o Evangelho precisa fazer sentido para nós. A vida precisa fazer sentido. Do que vai valer a pena eu estar vivendo sem saber por quê? Não vai valer nada. Um comediante americano e poeta, como também filósofo, chamado de Mark Twain, inclusive uma frase dele ficou bem conhecida num filme recente de Hollywood. Ele diz: os dias mais importantes da vida do homem é o dia que ele nasce, os 2 dias, é o dia que ele nasce e o dia que ele descobre por quê. Aí quando eu vi essa frase, estava com minha noiva assistindo um filme, a gente viu essa frase. Aí eu fui, certa feita, falar com um colega e falei essa frase. Ele disse: mas como é que a gente pode saber? Tudo bem, que o dia mais importante da minha vida é o dia que eu nasci, mas como é que eu vou saber o dia, o segundo dia, que é o dia mais importante segundo ele, que é o dia que eu descubro por que eu estou aqui? Se nós somos máquinas sem manuais. Assim foi a frase dele, mas bem exclamativa e interrogativa. Bom, eu parei e pensei, isso é um testemunho particular. Olha, se nós somos máquinas sem manuais, como é que a gente faz quando a gente compra um objeto que muitas vezes ele vem sem manual? Os telefones de hoje, por exemplo, eles vêm sem manual. O que é que a gente faz? A gente vai aprender, vai mexer, errar para aprender. E assim somos nós. Somos máquinas sem manuais, como disse ele, mas que precisamos buscar a autodidática. Porque senão a vida não vai ter sentido para nós. Mas se nós assim mesmo tivermos preguiça de se autodescobrir, quem tiver mãe encarnada ainda, aproveite a mãe. Porque a mãe é o aparelho de raio-x, de ressonância mais perfeito que Deus mandou para nós. Sabe tudo a nosso respeito. Mais do que nós. E se ela disser que nós somos assim como ela aponta o dedo, baixemos a cabeça e aceitemos. Ela está certa. Cedo ou tarde a gente vai entender que ela está certa. Dessa forma, nós estamos observando que desde o princípio nós estamos em constante treinamento. E o mestre deixou várias dicas para que nós não caíssemos em tantos erros. E um deles foi que nós nos mantivéssemos em constante jejum, em constante vigília. Porque quando fôssemos assaltados pelos maus pensamentos, nós repudiaríamos os mesmos. Nós estamos no mundo de provas e expiações. E no mundo de provas e expiações, minhas irmãs e irmãos, é natural nós errarmos mais do que acertarmos. Porque predomina no mundo de provas e expiações o quê? O mal. E é mais fácil sintonizar com o mal ou com o bem? O mal. Porque nós estamos vivendo num mundo onde o oceano psíquico ainda é recheado de pensamentos puramente egoístas, orgulhosos, vaidosos e por aí vai. Já fizeram um pequeno teste? Como é difícil mantermos a nossa vibração em plena harmonia o dia todo? E como é fácil ela cair? Basta uma notícia ruim. Nós estamos bem. Aí de repente, é tanto que se criou um jargão no Brasil. Hoje eu estou rindo tanto que eu acho que eu recebi a notícia ruim. Está tão bom meu dia. Então, nós, nas simples observações, podemos coletar informações importantes para como devemos proceder, como devemos agir, como devemos viver. Porque a vida está passando tão rápida. Segundo a física quântica, nós estamos tendo até menos tempo durante o dia. E essa vida está passando de forma tão avassaladora por nossos olhos, que quando nós observarmos, já estamos voltando ao plano espiritual. E aí? O que é que estamos fazendo do nosso tempo? Estamos vivendo num mundo de provas e expiações porque precisamos externar nossos pensamentos, mas também coletar
as experiências que a vida nos fornece. E muitas vezes nós passamos por tudo isso de forma, o que chamamos sofrimento, dolorosamente. Porque o sofrimento serve para o espírito em prova ou expiação de alavanca para o seu processo de evolução. Quando ele não cresce de um jeito, ele cresce de outro. Então assim somos nós, vivendo nesse mundo, passando por esses testemunhos. Estamos vivendo uma crise nesse país, nessa nação. E quantos de nós deixou de dizer o famoso jargão, Deus é brasileiro, caiu em desuso o Deus é brasileiro, porque todos acham que Deus esqueceu do Brasil, porque nós estamos vivendo uma era puramente de sensações, como diz Leon Denis. O prazer e a sensação, ou melhor, o prazer e a dor são as duas formas extremas de sensações, como diz Leon Denis. E nós estamos vivendo essa era. A era onde o homem se corrompe pelo prazer. Mas depois vem o quê? A dor, a frustração. Diz o famoso alemão Schopenhauer que o homem busca incessantemente descobrir novos prazeres, novas formas de sensação através dos desejos. E por desejar sempre uma coisa nova, quando ele se sacia, ele busca outra. E esse processo de retroalimentação dos seus desejos cria forçosamente uma existência frustrante para ele, porque ele nunca está satisfeito. E ele sofre por isso. Já Sêneca, um filósofo também à maneira de Schopenhauer, mas de um outro tempo, diz que o homem sofre mais antecipadamente porque não sofreu adequadamente. Quando nós não sofremos adequadamente, nós antecipamos nosso sofrimento, segundo ele. Porque todos nesse mundo sofrem, também como diz Leon Denis. É um mundo de provas e expiações. É um mundo onde nós estamos para penitenciar nossos erros, nossas faltas. Mas quando nós passamos de forma sábia, passamos pelas dores que nem percebemos. Nunca se ouviu tanto caso de dor voltado para as enfermidades do corpo físico, como os cânceres. Nunca se ouviu falar tanto de depressões. Nunca se ouviu tanto falar dos profissionais psicólogos, oncólogos, psicanalistas, como nesse tempo de hoje. Porque nós estamos num processo de transição. E é necessário que nós expurguemos mais rapidamente nossas falhas, sejam elas somáticas, psicossomáticas ou puramente do caráter moral, a fim de nós adentrarmos a um novo momento, a nova era. Mas é importante o jejum, é a chave de tudo. É a vigilância dos nossos atos diariamente, a boa escolha dos nossos caminhos, para que possamos, discernindo o certo melhormente do errado, nós podermos, com sabedoria, passarmos nessa existência e coletarmos o melhor que ela tem a nos oferecer. As penitências remontam desde que o homem despertou para o senso de separatividade como para o senso de coletividade. Em Anaximandro, 610 a.C., esse grande filósofo lembra que desde que o homem se distancia da concepção divina, ele tem que retornar à fonte. Porque se assim não fizer, ele será punido. Nos remete o Espiritismo, que nós somos seres de energia, e quando nós nos apartamos do todo, que é Deus, do absoluto, pois somos os relativos, nós temos que retornar à fonte. E o retorno à fonte são os processos infindáveis das reencarnações, afirmo. Somos esses espíritos. Mais adiante, no tempo, nós encontramos em 325
no Concílio de Niceia, Irineu de Lyon, bispo romano, com seu clérigo do nascedouro católico, estatuindo agora não mais os evangelhos gnósticos, que falavam com mais propriedade sobre o cristianismo primitivo, e trazendo a librer os evangelhos canônicos, o dogma. E nesses evangelhos canônicos, embasado na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, ele estatui o sacramento da penitência. Essa é a história. E no sacramento da penitência, que consistia na confissão integral e individual do indivíduo, para que só assim ele pudesse se reajustar com Deus e com a igreja, obtendo assim o perdão dos seus delitos, dos seus defeitos, dos seus erros. Essa segunda epístola de Paulo, uma das mais belas epístolas levada ao mundo pelo seu tom poético e de amor genuíno, diz: em nome de Cristo, reconciliai-vos com Deus. E a igreja utilizou essa epístola para centralizar mais, de forma dogmática, a coletividade da qual ela ali estava começando a desabrochar, no seio romano. E daí, nós observamos mais adiante o Senhor dialogando com Haná às portas do templo. Essa história está narrada no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, psicografia de Chico Xavier, quando Haná questiona o que ele estava fazendo ali. Galileu, o que fazes aqui? Ele diz: vim implantar o reino de Deus. E o que é o reino de Deus? Explicai-vos. Explicai-nos. Questiona o sacerdote Haná, que mais tarde se tornaria um juiz. E o mestre diz: o reino de Deus é obra divina no coração do homem. Reino de Deus, minhas irmãs e irmãos, tão discutido em nossos estudos espíritas, porque o reino de Deus, essa simples passagem, é uma grande base para as nossas venturas morais. O reino de Deus, o que é o reino de Deus? Seria apenas um estado consciencial? O reino de Deus nada mais é que a superação dessas penitências, dessas falhas, dessas faltas. O reino de Deus está dentro de vós, disse Jesus, mostrando que Ele só poderá reinar soberanamente em nós quando Ele vencer o orgulho. A criatura venceu o orgulho, a vaidade, o egoísmo e seus defeitos, suas falhas de caráter. Só assim o reino de Deus encontrará morada. Como poderemos encontrar subsídio para tal frase do Senhor? Mais tarde encontramos Neio Lúcio trazendo um livro maravilhoso a Chico Xavier, porque o bom da doutrina espírita é que as obras subsidiárias estão sempre trazendo uma correlação com o Pentateuco. E numa historieta bem simples entre Jesus e Sara, esposa de Benjamim. Benjamim era um lidador de cabras, um pastor de ovelhas. E ela está limpando um jarro, uma ânfora, com tanto cuidado, com tanto esmero. E o mestre pergunta: mulher, por que limpa desta forma esta ânfora? E ela responde: mestre e Senhor Jesus, limpo com tanto esmero, a fim de que não permaneça no interior da ânfora nenhuma sujidade. Porque quando aqui eu depositar o alimento, se estiver com um grão de sujidade, ele rapidamente se encherá de franco azedume. Aí Jesus arremata: assim o é a mensagem divina no coração do homem. Lembrando o reino de Deus. Se nós estivermos com um grauzinho de sujidade na intimidade do ser, no nosso cerne, o reino de Deus não terá morada, porque nós ainda estamos sujos por dentro. Haverá o azedume ainda no ser. É necessária a limpeza, a vitória
do orgulho, sobre a vaidade, sobre o egoísmo, sobre os deméritos do espírito, para que o reino de Deus aqui encontre guarita. E essa guarita forçosamente nos mostrará o caminho da superação mediante as penitências que nós estatuímos para nós mesmos. E de pregar o evangelho, recomendou o Senhor aos seus agora apóstolos. Está no evangelho de Mateus capítulo 16, versículo 15. E de pregar o evangelho em todo o mundo e a toda criatura. É viver o evangelho, o código moral do universo. Porque sem ele, nós não somos nada. Nós nos debatemos há mais de 2000 anos sobre como devemos agir em nosso dia a dia. E o Senhor mandou o Consolador prometido, uma feição doutrinária espírita. Para nós espíritas, nós temos ao acesso dos 4 evangelistas, se tornou para nós o Evangelho segundo o Espiritismo. Dos 4 trabalhos dos evangelistas, nós encontramos a Boa Nova, nós encontramos a orientação do Novo Testamento. Nós que nos debatemos todos os dias de nossas vidas em como sermos menos tiranos, menos egocêntricos, menos vaidosos, menos falastrões, menos rancorosos. Nós temos um manual ao nosso alcance. Não podemos mais nos fazer de rogado. Porque se antes nós errávamos tanto pelo não saber, hoje a gente já sabe, a cada um segundo suas obras. E quanto mais nos é dado, mais nos é cobrado. Na questão 115 do Livro dos Espíritos, nós encontramos Kardec questionando as entidades angélicas. Deus criou os espíritos, uns espíritos bons e outros maus? E as entidades responderam, resumidamente: Deus vos criou simples e ignorantes, ou seja, dizem eles, sem conhecimento. A criança só comete um erro porque ela desconhece que aquilo é errado. Quando ela passa a saber, ela não mais comete o erro. A não ser que seja aquele menino bem danado, que a gente tem que dizer umas 10 vezes: está errado, está errado, está errado. Aí ele vai. Mas aí já são os impulsos da hiperatividade que precisam ser domesticados, admoestados com paciência. Erramos pela ignorância ao longo de todos esses tempos em nossas vidas. Hoje nós conhecemos. E o conhecimento não mais nos rotula como ignorantes. Então nós podemos errar, mas temos agora plena convicção de que aquilo é errado. Nós hoje estamos numa nova era, a era do Espírito. A era do Espírito é a melhor era para nós, porque é a era que nós descobrimos que nós somos espíritos, descobrimos encarnados, e que nós temos a continuidade. Nós somos seres imortais, não somos eternos, porque só é eterno Deus, o incriado. Nós somos imortais, mas temos a grata satisfação de recebermos em cada existência elementos suficientes para nós melhorarmos nossa conduta de tantos e tantos séculos, jogadas muitas vezes ao centro do nosso egocentrismo. E agora nossa conduta tem que ser coletiva, voltada para a realização coletiva, não mais só individual. E é isso que faz com que nós hoje entendamos a pergunta do Senhor, ou melhor, a advertência do Senhor: buscai e achareis, bateis e abrir-se-vos-á, pedi e obtereis. E o que é que nós estamos fazendo
de tudo isso. Porque se o tempo está passando de forma tão rápida, o tempo cronologicamente falando, porque o tempo daqui é diferente do tempo de lá, do mundo dos espíritos, como nós poderemos administrar melhormente nosso tempo? Se o processo de evolução do ser é um processo de educação, onde nós agora já distinguimos o certo do errado, como nós estamos nos autoeducando? Será que porque eu me tornei espírita, ou qualquer adepto de outra religião, eu não devo mais repudiar o mal que está ao meu redor, o mal do meu próximo? De forma alguma. O repúdio de forma comedida é importante para não retroagirmos nos erros do passado. Mas a crítica exacerbada, o apontar do dedo, acreditando-se ser melhor, quando nós não somos, faz com que nós coloquemos um véu em nossa personalidade. Então, importante é que nós, ao agirmos de forma crítica, nos autocritiquemos primeiramente. Porque assim nós estamos dando os braços com a educação. Educere, palavra latina, que quer dizer de dentro para fora. O que temos dentro, põe para fora. Lembrou o codificador? A um repórter, quando for inquirido o que era educação, história narrada na revista Espírita, mestre lionês Hippolyte Leon Denis Arrivaio, o que é educação para o senhor? Redarguiu, inquiriu, na verdade, o repórter Allan Kardec, antes de adotar o pseudônimo de Allan Kardec. E o professor Hippolyte respondeu-lhe: educação é a arte de formar o homem, de fazer nele eclodir os germes das virtudes e de se sufocar em seus vícios. Ele respondeu, naturalmente, que a educação é uma forma transcendente de evolução do ser. Ele mostrou que a educação é aquela arte, a arte é o sentimento que faz com que o homem descubra dentro do seu ser um germe de suas virtudes, para que possam essas virtudes sufocar em seus vícios. Mas de onde a gente traz tudo isso? Na pergunta feita a Kardec, ele respondeu de forma transcendente. A gente traz vício e virtude do nosso passado existencial. E o processo de educação é um processo indispensável para a formação da personalidade atuante nessa existência, como também da evolução do espírito, porque a educação ela é transcendental. Ela não é só inerente a uma existência. E o que nós vivemos em nossos dias e dias, nas nossas atividades inumeráveis e incontáveis, são processos de treinamento educativo, onde a ignorância cede lugar agora ao conhecimento. E mais importante ainda, é se nós, aproveitando cada experimento do dia a dia, nós dedicarmos um pouco do nosso tempo a levarmos aos nossos irmãos, nossos semelhantes, sejam eles nos nossos lares ou nos ambientes onde nós nos encontrarmos, o que coletamos de bom da vida, nós já estamos partilhando da ideia universal, que é o da cidadania universal. Pois todos nós somos cidadãos universais e precisamos compartilhar uns com os outros do que melhor nós recebemos. E é assim que o Evangelho vem nos mostrar, porque ele nos toca a consciência cósmica no exato ponto da nossa inclinação para o amor. O Evangelho, ele é a pedra angular, porque ele é a educação espiritual para todos nós. O amor é a pedra filosofal. Para os adoradores do Harry Potter, não é a pedra filosofal do Harry Potter. É a pedra filosofal que é o prolongador da consciência, o prolongador da vida. É o amor que faz com que nós nos debrucemos em prol da necessidade alheia. É o amor que faz com que nós renunciemos ao mal que carregamos. É o amor que faz com que nós perdoemos e peçamos perdão. É o amor que faz, de forma ainda difícil de ser conjugada, a literatura do ser. É o amor que faz com que a mãe receba seu filho
É o amor que faz com que o pai abrace a família. É o amor que faz com que nós nos penitenciemos, mas na certeza de estarmos rejuvenescendo o espírito. É esse amor que faz com que o tônus magnético que existe em cada um de nós, porque somos energia, destilemos a partir desse conhecimento o mal que existe e dediquemos as boas energias aos nossos irmãos. É esse amor que fez com que Jesus, ao proferir essa divina palavra, como diz o Evangelho, muitos se entregaram ao martírio para defender a proposta do Senhor, para defender a verdade. É esse amor que faz com que nós hoje recebamos tantas dádivas e agradeçamos ao final do dia pelo aprendizado e nos reajustemos pelo conhecimento adquirido na prática do bem. E foi por esse amor que Jesus falou a linguagem mais simples para nós, num esquema de exemplo. Se o mestre estivesse hoje ao contato com um médico, um engenheiro e uma criança, se ele fosse falar para os três a linguagem puramente do médico, o engenheiro e a criança não iam entender nada. Se ele fosse falar a linguagem do engenheiro, o médico, por assim dizer, também não entenderia, nem a criança. Mas ele falou a linguagem da criança, porque todo mundo ia entender. A linguagem mais simples. Pois são chegados os tempos, como disse ele, onde todos os erros se tornarão verdades. Nada vai ficar oculto, como diz no Evangelho. Nada. E ele recomendou no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 2. Mesmo assim, arrependei-vos. O mesmo assim é por nossa conta. Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Se todo o processo de nossa vida é um processo de erro, ainda temos tempo de nos arrepender, de nos debruçarmos de joelho, de forma ilustrativa, ao Senhor, dissolvermos em nossas lágrimas de arrependimento o mal que carregamos e abrir nossos corações para o melhor que a vida nos propõe. E sempre temos uma segunda chance. Vem nos ensinar o Evangelho que todos nós devemos nos amar uns aos outros. É a melhor forma, é a tônica principal, é esse amor. É ele que faz com que nós, aproveitando cada instante de nossas vidas, um dia retornando para lá. Porque nós, como diz Emmanuel, desencarnaremos de acordo com a forma e o regime de vida que nós tivemos. E um dia retornando para lá, se vivemos bem, vamos voltar bem. Mas se nós não vivemos bem, quando chegarmos lá, nos lembra Chico Xavier, nos acomete a maior dor que acomete o desencarnante. É chegando lá que vai perceber que não fez nada aqui. Aí vai dar vontade de morrer de novo, para tentar uma nova saída, porque o brasileiro tem jeito para tudo. Quase que tem jeito para a morte. Mas nós não podemos mais perder tempo. Se temos outras chances, não vamos fazer como o espírita que cruza os braços e diz: eu vou deixar para a próxima existência. Como disse uma colega nossa espírita, estava começando a militância no espiritismo, mas não queria largar o tabaco, o fumo. E aí chegou para nós e disse: eu vou deixar para a próxima existência, porque eu não consigo largar mesmo. Mas minha irmã, as consequências vão vir dobradas. Ah, mas é assim mesmo. Passaram-se os meses, quando eu reencontrei, disse: aí, ainda está lá naquele vício lá que você me disse, porque todos nós temos vícios dos mais variados. Todos nós. É tanto que tanta gente tem vício por aí afora, abre-se um precedente, que ainda estão se utilizando as ervas para conter as más energias dos vícios de certas pessoas. E as comigo ninguém pode também. E aí ela disse, voltando ao assunto: ah, eu deixei. Eu disse: foi, que coisa boa. Mas foi, tive um efizema pulmonar, tive que deixar. Eu disse: olha, que bom, foi um santo remédio. Mas é assim. Se não vai de uma forma, vai de outra. A gente tem que aproveitar o nosso tempo da melhor forma possível. Recomendou o Senhor que nós estejamos sempre em jejum.
esse jejum moral, essa vigília. Que nós observemos, falamos aqui, e palpitemos no nosso dia a dia o porquê das coisas, para que nós possamos encontrar respostas, as mais complexas, as mais fáceis, para o nosso dia a dia. Que nós possamos sentir que as dores que nos acometem, que sejam elas as nossas penitências, são a nossa forma de educação, de aproveitamento, de elevação moral, mas que nós busquemos superá-las com sabedoria, porque a nossa vida realmente precisa fazer sentido, mesmo que seja em cima de tanta dor, de tanta privação, de tanto sofrimento, que todos nós aqui já tivemos exemplos disso, sejam eles pessoais ou sejam eles ao nosso redor. E lembra o Senhor e Mestre Jesus, que se mesmo assim, diante de tantas agruras em nossas vidas, nós ainda não conseguirmos superar esses desafios, não percamos a nossa fé, a nossa crença, porque disse ele, tudo é possível aquele que crê. Tudo é possível. Tudo está ao nosso alcance, basta a gente estender os nossos braços. Hoje não podemos mais nos sentir sós, porque temos uma família espiritual que já descobrimos, que chamamos no passado de nossos antepassados, e hoje sabemos que são nossos amigos espirituais, que estão nos protegendo, nos inspirando. Hoje não podemos mais temer o amanhã, porque o amanhã é resultante do hoje, e o hoje, sendo bem construído, forçosamente fará um amanhã reluzente para nós. A nossa personalidade aqui de hoje é a melhor que nós já tivemos, fruto das pesquisas de Sir William Crookes, Leon Denis, William James e tantos contemporâneos daquela época de luz, herdeira do iluminismo, nascedouro do espiritismo. A nossa personalidade de hoje é a que melhor assimila as verdades universais, porque é o nosso melhor momento. Então vamos aproveitar. Quando na linguagem futebolística o time está bem, não se mexe. Só se coloca peça melhor, mas não se mexe para prejudicar. Então é o nosso melhor momento na vida. Vamos melhorar. Temos elementos diversos ao nosso redor, sejam eles na forma de irmãos, pais, tios, colegas de trabalho, esposos, esposas, namorados, noivos. São elementos que vieram ao nosso alcance para o nosso progresso, para o nosso desenvolvimento moral. Foi a misericórdia divina que nos colocou ao acesso de tantas coisas, de tanta descoberta, como a descoberta da internet, para facilitar a aproximação dos seres. Mas foi a misericórdia divina que nos deu a oportunidade de estarmos nesse momento, nesse dado momento, no espaço e no tempo, nesta existência, neste planeta, para que nós possamos dar um salto melhor na evolução. Não mais trôpegos, mas agora firmes. Então, minhas irmãs e irmãos, hoje nós temos a grata satisfação de dizer que eu estou melhor do que há algum tempo atrás, porque eu estou me descobrindo. E graças a Deus e ao Mestre Jesus, que nós podemos dizer: Senhor, Pai de todos nós, ajuda-me cada dia mais a eu ser melhor, porque esse é o caminho que traçastes para mim. Porque esse é o caminho, é a verdade e é a minha vida. É Jesus que está em mim. Que Mestre Jesus possa envolver a cada um de nós, iluminando nossas consciências, favorecendo nossas melhores aquisições, auxiliando-nos na interpretação do Evangelho e na prática do mesmo em nossos dias e mais dias, iluminando a cada um de vocês, seus lares e o meu também. E essa instituição que aqui
honrosamente agradecemos pela oportunidade de estar com todos vocês. Muita paz, uma boa noite, que assim seja. Bem, participação de alguns amigos nossos que estão assistindo através da Rede Brasil Espírita. E a pergunta é de Caio Luiz, ele é de Portugal. O Espiritismo adota jejum de alimentos ou a doutrina opta pela reforma íntima para se purificar? Boa noite, Caio, e a toda a turma aí de Portugal e aos amigos da Web Rádio. Olha, o jejum de alimentos, a doutrina espírita só recomenda se tiver havido uma recomendação médica precedente. Não há nenhum postulado espírita que seja relacionado à recomendação de jejum de alimentos, mas a reforma íntima, consequentemente, é um jejum imprescindível a todos nós. E essa é a recomendação e máxima, até mesmo estatuída pelo Mestre e Senhor Jesus, quando nos pede que nós tenhamos o amor ao próximo, o respeito a Ele, mas sobretudo o amor a Deus, porque essa máxima resume a reforma íntima de cada um de nós. Dessa forma, acredito que se todos nós temos a necessidade de um jejumzinho de alimentos, havendo ou não a prescrição médica, o Espiritismo respeita, mas não estatui como sendo uma norma, até porque o Espiritismo não tem dogma, não tem diretrizes e imposições relacionadas a qualquer que seja, a não ser o convite ao amor. Pois é, a participação da Jussara Maria, aqui de Maceió, Alice. Quando conquistar o reino dos céus nesse mundo extremamente materialista? Jussara, boa noite a todos que acompanham a Web Rádio aqui em Alagoas. Segundo o próprio Mestre Jesus, esse reino de Deus, como nós lembramos aqui no bate-papo dele com Haná, é essa busca incessante por melhorar, por libertar-se das agruras, dos males que nós atraímos para nós. Mas como buscar? É simples. Na nossa observação mais simplória, obviamente, é renunciar a si mesmo para assimilar de forma simples e humilde as belezas que a vida nos oferece. O reino dos céus, diante de tantas adversidades que nós observamos no dia a dia, na vida, na sociedade, ele é uma aparente busca inalcançável. Claro, porque nós ainda buscamos externamente. Mas quando passamos a buscar internamente, ele já começa a ser vislumbrado, mesmo que longínquamente. Lembrando a mensagem de Êxodo, quando aqueles povos estavam ali fugindo do cativeiro no Egito, e o anjo da consolação chegou e disse-lhes: honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o vosso pai vos dará. Essa mensagem foi consoladora, porque mostrava aqueles povos sem esperança que eles tinham um regaço ao longe, que se eles persistissem, eles chegariam. E era Jerusalém para eles, como nos lembra o Evangelho. Mas para nós que estamos nos nossos êxodos diários, na simbologia da fuga dos nossos cativeiros, o reino dos céus é essa busca íntima para cada um de nós. A Melissa é de Arapiraca, e ela formula a seguinte pergunta: água de Chico seria um jejum do Espiritismo? A aguinha não seria dessa forma observada, nossa amiga de Arapiraca, como sendo a água da paz, como lembrou aqui o nosso colega Márcio Eduardo. Não seria um jejum, mas seria uma ação psicoterapêutica ou fluidoterapêutica para cada um de nós espíritas, já que a água é um condutor de energias, e a energia que é ofertada a ela nos nossos trabalhos fluidoterapêuticos forçosamente auxiliará no quadro orgânico de cada um de nós, como também no quadro perispirítico, como nos diz o Espiritismo. Então, ela não seria um jejum, mas seria um complemento salutar às nossas atividades diárias, seja na vida ou nos serviços voltados ao semelhante pelo Espiritismo.